palestrante, escritor Ivan Souza. Tudo bem, Ivan? Como vai, Vera? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, viu? Obrigado. Que felicidade obrigado a por minha. me receber. Um abraço para você, para sua produção, para toda a sua equipe, para minha amiga Luna. A É Luna, uma alegria estar aqui, viu? E eu estou muito feliz pela sua presença. Nesse Trouxe dia chuvoso, livro né? aqui Com pra tanta... você. Olha que maravilha! Prepare-se para ter sucesso. Gente, tudo que nós queremos. Sucesso e também dinheiro no bolso, né? Muito bom, né? Claro. Melhor do que sucesso, só sucesso com dinheiro, Com né? dinheiro, né? Sucesso Nós com não dinheiro. queremos só sucesso, é muito bom, mas a gente quer Perfeito. dinheiro também. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Gente, eu estou lendo aqui a orelha do livro do Ivan. Ivan Souza é administrador de empresas, empreendedor, coach e palestrante. Fundou o Instituto Mente Livre, um centro de desenvolvimento humano, é obstinado por conhecimento, apaixonado por pessoas e por resultados. Trabalhou no mercado financeiro, mas foi como vendedor e empreendedor que descobriu sua missão. Desenvolveu e liderou equipes de alto desempenho, foi diretor e gestor de empresas, suas palestras e treinamentos já foram vistos por milhares de pessoas, tem contribuído com pequenas, médias e grandes empresas com seus colaboradores e executivos. É criador do treinamento de imersão Um Impulso para o Sucesso, do Formação de Palestrantes de Atitude. Por que eu li tudo isso? Porque se ele conseguiu compilar nessa orelha aqui, é porque ele faz muito mais. Não é verdade? É, porque a gente consegue colocar um pouquinho, não dá para colocar tudo que faz, né? Porque senão fica muita coisa. Me fala desse... Você sabe que a gente vive num mundo onde a velocidade é muito importante, né? Então você tem que fazer muito mais com menos. Exatamente. Então você já começa aí. Se você tem pouco espaço, você tem que colocar o máximo possível daquilo que você quer demonstrar para as pessoas no menor espaço de tempo, né? Exatamente. Então aproveitar o tempo é uma das coisas importantes no mundo em que vivemos, porque o dia continua tendo 24 horas para todo mundo, né? Mas você observou que as tarefas que nós temos hoje são muito maiores do que o que nós tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás. Exato. Né? Tem um palestrante que ele fala, o Roberto Chiniachik, que enquanto as pessoas normais estão dormindo, os campeões estão trabalhando. Faz sentido para você essa frase? Faz muito sentido, faz muito sentido. Porque se você observar, as pessoas de sucesso, elas dormem menos. E outra coisa, elas aproveitam todo o tempo. A maioria das pessoas que está fazendo as coisas acontecerem, que está ajudando outras pessoas, você fala com elas, é mais fácil você falar com elas 10, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, do que você falar pela manhã. Porque pela manhã, normalmente, a pessoa está trabalhando. Então, no final da noite, às vezes você liga... Muitas vezes, às vezes eu quero falar com uma pessoa, o melhor horário que eu tenho para conversar com ela é por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, porque a pessoa, às vezes, ela está tranquila e você também está tranquilo. E ela vai te dar atenção. E ela vai me dar atenção. Então, o que o Roberto Chiniachik falou é absolutamente, faz sentido. Você precisa realmente entender que não dá mais para fazer as coisas, fazer o que todo mundo faz, né? A gente sempre diz o seguinte... Já vai as dicas para vocês, pessoal. Olha, já vai a dica. A gente sempre diz o seguinte, se você fizer o que todo mundo faz, você vai estar na média, né? E a média não faz diferença. Na média é só a média. A média você é mais do mesmo, você é mais um. Então, para sair da multidão, para se destacar, você tem que fazer mais com menos. Você tem que, portanto, trabalhar quando os outros estão dormindo. Por exemplo, então, isso, por né? exemplo, quando a maioria está dormindo, você tem que fazer alguma coisa. Fazer aquilo que a maioria não gosta de fazer, que é ler, trabalhar, fazer coisas que a maioria das pessoas acorda mais ou menos o mesmo horário, dorme mais ou menos no mesmo horário. Os ases, os que se destacam, eles fazem coisas diferentes. Então, para ser diferente, você precisa fazer algo diferente. Eu vi que você coloca aqui a comunicação, a liderança, vendas, atendimento e fidelização de clientes, superação e desenvolvimento pessoal e profissional. De tudo isso daqui, o que você fala? Essa aqui é a chave. Tem uma chave? Eu acho que é a liderança, né? A comunicação e a liderança. Porque talvez a comunicação é talvez o maior recurso e a maior estratégia que uma pessoa deve obter hoje para ter sucesso é a comunicação.
você pode ser um bom comunicador e não ter sucesso, mas você não conhece nenhuma pessoa de sucesso que não seja um bom comunicador. Então eu diria que a comunicação é certamente, talvez o principal desses itens que você disse aí. Sem contar a liderança, né? Porque uma pessoa que não consegue liderar, você precisa liderar a si próprio e depois você precisa liderar pessoas, liderar projetos. O tempo inteiro a gente precisa precisa liderar, né? Então eu daria, talvez, para os seus telespectadores... Teleinternautas, para os seus internautas, eu vou dar sete dicas para uma pessoa que quer buscar o sucesso. Olha, gente, presta atenção. 7 dicas para as pessoas que querem realmente se preparar para ter sucesso. Eu diria que a pessoa precisa ter um sonho. Então, o sonho é absolutamente importante. As pessoas que não têm sonho, elas estão mortas. Eu diria que uma pessoa que não tem um sonho... Já estou assinando embaixo aqui. Só falta a caneta para assinar embaixo. A pessoa que não tem um sonho, não tem lugar para ela mais nesse planeta aqui. Gente, né? Precisamos sonhar. Então, olha que maravilha. Depois do sonho, precisa ser um bom comunicador. Precisa comunicar o seu sonho, comunicar as suas ideias, comunicar aquilo que você pensa. Você precisa ter uma boa apresentação pessoal, né? Se você... Nossa, a gente estava falando do dormir pouco, eu estava pensando exatamente sobre isso. Que a gente, além de tudo, precisamos cuidar de nós, do visual, do marketing pessoal, do cabelo, da barba, da sobrancelha. Precisa ter uma boa apresentação pessoal, precisa ter um plano. Se você não tiver um plano também, você tem que ter uma rota para você seguir, né? Você tem que ser obstinado. Tem que ter obstinação, eu não posso desistir. Independentemente daquilo que vai acontecer, eu não posso desistir. Você precisa ter ver além do horizonte. O que eu acho? O que eu digo que é ver além do horizonte? Por exemplo, nós estamos vivendo hoje uma situação no país, as empresas, todas as pessoas, né? O mundo passou por esse momento. Então, nesse momento, tem horas que parece que você não vê a frente, né? Sim. Parece que você não tem horizonte. Então, nesse momento... Parece que tem um paredão na frente, um paredão. Né? Então, você tem que todos, viu, gente? Todos. Não se sinta diferente do outro, não. Exato. Parece que é tudo que a gente, e não é. Nesse momento, você tem que ver além do horizonte. O que é isso? Você tem que ter a capacidade de ver o que outras pessoas não estão vendo. Somente os que conseguem ver o invisível conseguem realizar o impossível. Então você precisa ver além do que a maioria está vendo. Porque aí você continua. E por fim você precisa ter paixão por tudo isso, né? As pessoas que não têm paixão, se você consegue fazer com paixão, certamente você tem muita paixão pelo que faz, certamente ele tem muita paixão pelo que faz, certamente a Mara tem paixão pelo que faz. Temos. É isso que nos move. É isso que nos move. Então sem paixão, tudo isso não adianta nada. É o combustível. É o que nos faz justamente... batalhar por tudo isso, acordar cedo, dormir tarde, fazer algo mais, né? E hoje você palestrando, esse é o primeiro livro? Esse é o primeiro livro. Esse é o primeiro livro? Esse é o primeiro livro. E fazendo palestras, e esse livro, Prepare-se para ter sucesso. São essas 7 dicas que você dá? Não, o livro tem muito mais do que isso, Com né? certeza, é o que eu falei, eu li a orelha, é muito pouquinho perto do que ele de fato é. Na verdade, o livro ele foi feito com o objetivo de dar um impulso nas pessoas. Eu acredito que a pessoa que ler esse livro, independentemente do que ela faça, independentemente de em qual estágio ela esteja na vida, ela terá uma possibilidade de ver além. Então o livro é um impulso. Eu sempre conto uma história que se você observar num parquinho, minha filha tem 21 anos, mas eu me lembro que quando ela tinha 4, 5, 6, 7... Gabriela. Gabriela, um beijão pra você, viu, minha Gabriela linda? Hoje tem 21. Mas quando eu levava a Gabriela no parquinho com 4, 5 anos, colocava ela na balancinha e ela não conseguia fazer movimento. Então ela ficava parada. Então eu tinha que dar o primeiro impulso e aí eu ensinei como é que ela fazia. Depois de você dar o primeiro impulso, se ela conseguir fazer com o corpo aquele balanço, ela não para mais. Então o objetivo... Eu observava pais que às vezes botava o filho na balancinha e ficava conversando com um colega, e o filho ficava ali um tempo e não se divertia. Então, o objetivo do livro é esse. Ele é um primeiro impulso. Depois a pessoa não para mais. Se ela entender isso, o livro fala tem empreendedorismo, tem psicologia, tem motivação, tem liderança. Torne-se uma pessoa de sorte. E torne-se uma pessoa de sorte. Porque quando você está preparado, você tem sorte, né?
Sim, com Você já ouviu certeza. falar que ter sorte dá um trabalho danado? dá Então, um trabalho danado, se né? você Tem se que prepara, se se você preparar. corre atrás, se você faz o que tem que fazer, o que ocorre, Criar Vera, as oportunidades, né? o que ocorre, Vera, é que a maioria das pessoas não quer fazer o que precisa fazer, né? As pessoas chamam de zona de conforto. Eu prefiro chamar de zona conhecida, né? Porque não é confortável, né? Viver naquela zona que a gente chama de conforto não é confortável, mas é conhecida. Então, por ser uma zona É o quentinho conhecida, mesmo, é o né? quentinho. A pessoa prefere ficar ali. Morninho, canto do gato. E a pessoa, o ser humano, ele tem uma capacidade extraordinária de se readaptar, de Resiliência, né? ficando. O cara ganha R$ 1.000 por dia, ele passa a ganhar 800 e ele se adapta. Aí ele vai para 500, ele se adapta. Vai para 300, ele se adapta. Se ficar com 100, ele se adapta. E aí quando acaba o 100, ele continua. Ele vai morar em algum lugar, vai pedir em algum lugar. Então, o ser humano, nós temos essa capacidade extraordinária. Agora, da mesma forma que você tem essa capacidade de adaptar para baixo, você pode também buscar mais. Você pode ter uma ambição saudável, né? Eu chamo de ambição. Você pode ter ambição. Claro. Você não pode confundir. Querer a prosperidade, Sim, pelo amor de Deus. Tá sim. aí. Eu quero que vocês tenham vida e vida em abundância. Perfeito. Jesus perfeito. Cristo. Então, a ambição, uma ambição com ética, saudável, é importantíssimo para a pessoa ter sucesso. As pessoas que não têm ambição são essas que aceitam ir diminuindo, 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 até chegar no zero. Aí morre por inanição, né? E tem muita gente, infelizmente, que fica assim. O Ivan Souza precisa vir mais vezes no Troca Ideia, fazer aquela live que eu faço de 1, 2 horas lá, através do StreamYard, porque você tem muito conteúdo. Ó, outro aqui também. Gente, que delícia que tá esse programa, meu Deus do céu! Sabe o que eu quero perguntar para você? Sim. Você fala de vendas também. Existe uma dica, vamos dizer, um vende o serviço, né? Ele vende a música dele, eu vendo moda, a Mara vende o Troca Ideia, eu também vendo Troca Ideia, então cada um tem um produto. Existe uma dica, essa aqui é infalível para todas as áreas. Olha, Vera, Olha só que chata foi ótimo você falar disso, né? O que eu diria, assim, se uma pessoa, para ela ficar boa em todas as áreas, a primeira coisa, ela tem que melhorar a comunicação, né? Aliás, se você me permite, eu vou te contar uma historinha que aconteceu comigo. Pode contar. Eu era uma pessoa muito tímida e quando eu saí do mercado financeiro para ir trabalhar com vendas, ali foi um divisor de águas, porque o dia que eu aprendi a vender, foi o dia que a minha vida mudou. Então, você imagina um garoto que era muito tímido, que não tinha tecnicamente nenhuma condição de falar com uma pessoa, de influenciar uma pessoa, e o dia que eu aprendi a vender, isso fez uma diferença tremenda na minha vida. Então, é muito bom você falar de vendas, porque eu sempre digo que vender é a melhor coisa que uma pessoa pode ter na vida. Eu digo o seguinte, você não encontra nenhum milionário que não seja um bom vendedor. Somos todos vendedores. Todos os milionários amam vender e vendem o tempo todo. Na verdade, todos nós vendemos o tempo todo, né? Ou você vende produto, ou vende serviço, ou vende talento, ou vende ideia. Ele vende talento. Eu vendo ideias. Eu vendo elegância. Você vende elegância, né? Sim, e comunicação. Vende conceito. Então, todos nós vendemos. Então, a dica que eu diria para a pessoa que precisa vender e que quer tornar-se bom nessa coisa de influenciar pessoas, de fazer negócio e de transformar vidas, porque antigamente o vendedor, ele tinha em mente que ele vendia para mudar a vida dele. Hoje o conceito mudou. Hoje o vendedor é aquela pessoa que eu vendo para você, eu transformo a minha vida, mas eu transformo também a sua vida. Então, a dica é, torne-se um especialista em comunicação e você tornará-se um especialista em vendas. Comunicação é tudo. Fala sério. Nada como ter palestrante que fala sobre vendas. Eu sou apaixonada em vendas. Comunicação é tudo. E vendas é absolutamente tudo, né? É tudo. Todo mundo está vendendo o tempo todo. A minha filha faz psicologia, mas eu digo para ela, você vai precisar vender. Se você quiser ir além, você precisa vender. Porque hoje em dia não importa mais o que você vai fazer. Você precisa vender. Ele é um artista, mas precisa vender.
Se ele não vender, ele tem que ter alguém que vende para E ele. para vender precisa ter jogo de cintura, tem que ter resiliência, tem que ter coragem, tem que ter determinação, tem que ter meta, tem que ter tudo isso. Hoje, com o advento da internet, com as redes sociais hoje, com o digital, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho jeito para vendas. Hoje você vende sem falar com ninguém. Porque se você divulgar aqui no seu programa, você divulgar no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim, a pessoa compra e você nem sabe quem comprou. Compra com a Ela imagem. nem sabe quem está vendendo. Agora, evidentemente que nós estamos falando de um outro tipo de venda, da pessoa que vai para o mercado, que fala com as pessoas e que influencia. Então, você não encontra nenhum médico que fica milionário se ele não vender, se ele não aprender a vender o negócio dele. Porque hoje os negócios têm que ser escalados. Para você ter sucesso com o negócio, você tem que escalar. Então, por exemplo, se ele fizer shows pelo Brasil inteiro, ele vai dar show para muita gente. Mas com a pandemia, as pessoas descobriram que ele pode ficar na casa dele e dar um show para 100 mil pessoas, para 1 milhão de pessoas. Mudaram, né? Então, hoje, o nosso público, você não sabe mais onde está. Por meio de um clique, Aquele você pode estar nicho. falando com o planeta. Exatamente. Então, Isso tem acontecido conosco por conta do Troca mudou Ideia, tudo, né? Mudou tudo. A gente tem falado com vários países, a gente faz as lives lá com esse Dr. Caio Mota e a gente atinge o mundo inteiro, então é verdade. Dizer que foi uma honra ter estado aqui. Eu queria dizer para as pessoas acreditarem, nós estamos passando por um momento difícil, realmente a gente não pode ser leviano e dizer que as coisas estão extraordinárias, né? Mas eu acredito muito no Brasil, acredito muito no futuro e acho que os próximos 5, 10, 15, 20 anos, o mundo dos negócios vai ter um boom. Eu acho que existe uma demanda reprimida. Estaremos dentro desse boom aí, Eu não vamos tenho fazer dúvida muito nenhuma. sucesso, ganhar muito dinheiro, ó. E torne-se uma pessoa de sorte. Gostei muito disso daqui. É isso aí, sorte está totalmente unida a trabalho, gente. Vamos trabalhar para ter mais sorte. Muito obrigada pela Eu que presença. agradeço. Sigam o Ivan nas redes sociais, gente. Nós já colocamos aí, ó, Ivan Souza, palestrante.